Olha aqui. Moraes determina que X e Meta entreguem dados de contas de Alan dos Santos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o X e a Meta, o Facebook, entreguem à Polícia Federal, em 10 dias, os dados de 4 contas mantidas pelo blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, com multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento. A decisão veio em resposta a um pedido da Polícia Federal. O magistrado exigiu dados cadastrais e endereço de IP usados na criação dos perfis e conteúdos. Moraes determinou a instauração de inquérito para apurar a conduta de Alan em um caso em que ele é acusado de forjar mensagens envolvendo a jornalista Juliana Dalpiva. Em junho de 2024, o blogueiro publicou mensagens falsas em nome da jornalista, em que citava um suposto plano de Moraes para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso aqui é liberdade de expressão? O foragido, bandido, criminoso Alan dos Santos fez postagens, vídeos, lives, dizendo que a jornalista Juliana Dalpiva, que é lá do ICL, tinha feito uma matéria dizendo que Alexandre de Moraes estava com um plano secreto para prender Bolsonaro. Como ele não tem legitimidade, nem palavra para falar nada, porque mente que não sente, ele usou o nome de uma jornalista que é respeitada para dizer que ela descobriu o plano secreto de Alexandre de Moraes para prender Bolsonaro. Eu vou te perguntar de novo. Isso é liberdade de expressão? Você mentir? Você usar o nome de uma profissional? Poderia ser um médico, um dentista, um advogado, poderia ser qualquer profissional. Usar o nome de um profissional falsamente, falando que ele está fazendo uma coisa, que ele falou uma coisa, que ele fez isso, para atacar um ministro do Supremo Tribunal Federal, dizer que ele é um ditador, dizer que... Porque foi isso que eles fizeram. Depois dessa matéria falsa que Alan dos Santos compartilhou, aí colocou nas redes sociais de todos os bolsonaristas que Alexandre de Moraes é um fascista, que Alexandre de Moraes é um ditador, que Alexandre de Moraes tem que ser caçado, que Alexandre de Moraes tem que ser impeachmentado e tal coisa. Porque é isso que eles querem. Eles querem atingir Alexandre de Moraes para que Bolsonaro não seja responsabilizado. Isso não é liberdade de expressão. Isso é incitação ao crime. Isso é atentado ao poder judiciário. Isso é calúnia, é difamação, é injúria e até ameaça, porque até ameaça dentro desse bojo teve contra Alexandre de Moraes. E a Polícia Federal está investigando e vai pegar as provas e Alan dos Santos será enquadrado em outros crimes. Está foragido lá nos Estados Unidos. Junto com Eduardo Bolsonaro, junto com essas... Ah, não, as senhoras foram presas. Aqui eu te mostrei agora, foram todas presas, tentando entrar nos Estados Unidos. Falta esses aqui ser presos. Só que aqui, na soberania nacional, dentro da jurisdição nacional, a situação de Alan dos Santos só está piorando. Em uma hora a justiça vai alcançá-lo. E depois, aí ele vai se fazer de pobre, coitado, lascado, de perseguido, de vítima. Só que não é e nunca foi. E dentro desse ambiente, nós estamos esperando aqui, ó, a manifestação do Procurador-Geral da República. O deputado federal Lindenberg Farias e o deputado federal Rogério Correia acionaram o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, então, mandou isso para o Procurador-Geral da República para saber a opinião do Procurador-Geral da República sobre essas 3 situações em relação a Bolsonaro. Bolsonaro deve ser proibido de aproximar de embaixadas estrangeiras? Paulo Gonet tem que se manifestar sobre isso. Bolsonaro deve ser proibido
de sair de Brasília sem autorização judicial? E Bolsonaro deve ser monitorado eletronicamente, ou seja, usar tornozeleira eletrônica? Procurador-Geral da República tem que se manifestar sobre esses 3 pedidos que foram feitos pelo partido PT e pelos 2 deputados que eu citara. Ele tem que se manifestar sobre isso. Eu disse ontem para vocês que toda essa estratégia de Eduardo Bolsonaro de fugir para os Estados Unidos, para conspirar contra a soberania nacional e para, na minha opinião, tentar criar um ambiente favorável para uma fuga de Bolsonaro, mesmo que seja uma autorização de Trump para que Bolsonaro adentre a embaixada dos Estados Unidos em Brasília, senão ele não entra lá dentro, precisa de uma autorização do presidente, vai piorar a situação de Bolsonaro. Porque vai fazer com que a justiça adote medidas mais contundentes e mais rápidas contra os golpistas, leia-se, contra Bolsonaro. Na minha opinião, sem exageros, sem qualquer ideologia, olhando para o processo, olhando para as atitudes de Bolsonaro, olhando para as atitudes dos seguidores de Bolsonaro, como Silas Malafaia, olhando para a atitude de Eduardo Bolsonaro fugindo para os Estados Unidos, Bolsonaro tem que ser monitorado eletronicamente. Bolsonaro tem que ser monitorado eletronicamente. Tem que colocar a tornozeleira em Bolsonaro. Porque, na minha opinião, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos para tentar um acordo para que Bolsonaro consiga entrar dentro da embaixada americana. E se ele entrar lá dentro, pode ter a ordem de prisão que for, que ela só é cumprida contra Bolsonaro se o embaixador dos Estados Unidos deixar a polícia entrar. Se não deixar, não entra, não pode entrar. A polícia, seja a polícia federal, polícia militar, civil, se ela tiver uma ordem judicial, ela pode entrar em qualquer lugar para prender uma pessoa. Qualquer lugar, André, qualquer lugar. Na lei, na Constituição, não existe restrição, salvo dentro de embaixada. A embaixada é como se fosse um território, extensão do país a quem pertence a embaixada. Logo, só pode entrar para cumprimento de ordem judicial se o embaixador permitir. Senão, não pode entrar. E eu não acredito que Bolsonaro queira fugir para os Estados Unidos, a princípio. Eu acredito que ele quer se refugiar numa embaixada para continuar atazanando o Brasil aqui, no Brasil. Por isso que eu digo e repito, Bolsonaro precisa de, no mínimo, uma tornozeleira eletrônica, porque se ele fugir, a aplicação da lei penal, a concretização da justiça não se realizará. Será frustrada. Vai haver julgamento, vai haver condenação, vai haver ordem de prisão. Isso não será concretizado. Então, para garantia da aplicação da lei penal, é necessário que haja medidas cautelares contra Bolsonaro. Especialmente, no caso em concreto, a tornozeleira eletrônica. Tá, meu querido? E ontem nós estávamos analisando, né, durante a live de 12h30, o julgamento em relação ao afastamento de Flávio Dino, de Cristiano Zanin e de Alexandre de Moraes. O plenário do Supremo Tribunal Federal já tem maioria, viu, gente? O julgamento termina hoje às 23h59. Está ocorrendo pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, em que eles estão decidindo se Flávio Dino tem que ser afastado do julgamento de Bolsonaro e de Braga Neto, bem como Cristiano Zanin, além de Alexandre de Moraes. E já foi formada a maioria de que não haverá o afastamento de ninguém. Até porque eu já disse,
se houvesse de ter o afastamento de Flávio Dino e de Cristiano Zanin, tinha que ser afastado também o André Mendonça e o Nunes Marques, que foram escolhidos ali por Bolsonaro. Então, já tem maioria, não será afastado ninguém. E já está marcado os julgamentos dos 3 núcleos da tentativa de golpe. O núcleo 1, que é o núcleo crucial, o núcleo 2 e o núcleo 3. Vou mostrar aqui para vocês. Já está agendado todos os julgamentos da organização criminosa, dos 34 que foram denunciados pelo Procurador-Geral da República pelos crimes de tentativa de golpe e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tá aqui, ó. Dia 25 de março, nós vamos acompanhar aqui no canal ao vivo. Já está marcado o início do julgamento. Por que é o início, Andréia? Porque é o momento do recebimento da denúncia. O Procurador-Geral da República ofereceu a denúncia. O Judiciário agora vai decidir se recebe a denúncia. Recebida a denúncia nesse julgamento, todos estarão sentados no banco dos réus. Deixarão de ser indiciados e suspeitos e passarão a ser réus, acusados, e vão responder a um processo criminal. É o início do julgamento. Então, dia 25 terá o início do julgamento de Bolsonaro, ao vivo e a cores. E nós vamos trazer tudo isso para vocês. Inclusive, as ameaças contra o Supremo Tribunal Federal já aumentaram. E a segurança do Supremo Tribunal Federal já foi reforçada, inclusive com atiradores de elite. Se tem golpista achando que vai fazer presepada durante o julgamento da organização criminosa armada que tentou um golpe de Estado no Brasil, estão muito enganados. Viu? Só um aviso, para não dizer que não avisamos. Para não dizer que não avisamos. Segurança máxima já está ali sendo implementada no Supremo Tribunal Federal e na Procuradoria-Geral da República e na central do Departamento da Polícia Federal de Brasília. Só para deixar clara a informação. Vai lá dar um de herói. Você vai acabar tipo o tio França, de novembro do ano passado, que morreu. Vai lá para você ver. Então vai começar o julgamento e nós vamos transmitir ao vivo aqui juntos com vocês. Do núcleo 1, que é chamado e conhecido pelo Procurador-Geral da República como núcleo crucial. Os chefes da organização criminosa armada que tentou um golpe de Estado. Bolsonaro, ex-presidente da República, Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal, que era diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. O almirante Almir Garnier, que era o comandante da Marinha durante o governo Bolsonaro. O Anderson Torres, ministro da Justiça durante o governo do Bolsonaro. General Augusto Heleno, que era o chefe, né, do Gabinete de Segurança Institucional, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que era também o chefe maior da Agência Brasileira de Inteligência. Temos aqui Mauro Cid, também está nesse núcleo. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, que fez a delação. Mauro Cid, muito possivelmente, vai ter a pena reduzida, viu? Pelo acordo de delação. Mas ele também está nesse primeiro núcleo, que é o núcleo crucial. O general Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa durante o governo Bolsonaro. E o general Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, foi ministro da Defesa de Bolsonaro e foi também o vice na chapa de Bolsonaro à presidência da República em 2022. Todos esses aqui, o julgamento começará dia 25, no plenário na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos acompanhar tudo isso. Vai ter o dia 25 e dia 26 para fechar o início do julgamento com o recebimento da denúncia. Concomitantemente, aqui, ó, faltava o núcleo 2. O núcleo 2 foi marcado o julgamento também, perante a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Vai ser dia 29 e dia 30 de abril,
vai haver o início do julgamento do Núcleo 2 com o recebimento da denúncia por parte do Supremo Tribunal Federal. Felipe Martins era assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro enquanto presidente, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, tenente-coronel Marcelo Câmara, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, o general Mário Fernandes, que está preso, ele era secretário da Presidência da República, a delegada da Polícia Federal, Marília de Alencar, ela era assessora do ministro da Justiça, Anderson Torres, que também vai responder por tentativa de golpe, está no Núcleo 1. E nós temos também o Reinaldo, ele era secretário da Segurança Pública do Distrito Federal quando ocorreu o 8 de janeiro. Esse é o Núcleo 2. E já está marcado também a data de julgamento, do início do julgamento, dia 29 e dia 30. Do início do julgamento, que será o recebimento da denúncia. E por último está aqui o Núcleo 3. O Núcleo 3 é o maior grupo, onde tem o maior número de militares. Esse grupo aqui, o início do julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal já está marcado para o dia 8 de abril. Bernardo Rusmão, tenente-coronel, Cleviston Neri, tenente-coronel, Estevão Teófilo, general, Fabrício Moreira, coronel, Hélio Ferreira, tenente-coronel, Márcio Nunes, coronel, Newton Diniz, general, Rafael Martins, tenente-coronel, que está preso, já está preso, Rodrigo Bezerra, tenente-coronel, já está preso, Ronald Ferreira, tenente-coronel, Sérgio Ricardo, tenente-coronel, Vladimir Matos, da Polícia Federal, agente da Polícia Federal, que também já está preso. Esses aqui começará o julgamento exatamente no dia 8 de abril, que é o Núcleo 3. Temos que fazer algumas ponderações. Primeira ponderação importante. Essa aqui já é a resposta do Procurador-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal em relação aos ataques contra o Supremo e contra o próprio Procurador-Geral da República. Até pedido de impeachment agora já tem contra o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Essa aqui é a resposta por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal está seguindo à risca os prazos do Código de Processo Penal. Se for seguido os prazos à risca do Código de Processo Penal, Bolsonaro vai ser condenado antes do recesso. Presta atenção nisso aqui. Antes do recesso de julho desse ano. Porque o que ocorre? O Código de Processo Penal, os prazos deles, em regra, são prazos impróprios para o Estado juiz, tanto para o Supremo quanto para o Ministério Público, para o Procurador-Geral da República. O que significa isso? Significa que o Estado juiz e o Procurador-Geral da República não precisam observar esses prazos para eles mesmos. E o que ocorre, geralmente, em regra, é que eles não observam. E eles demoram nas suas manifestações. Quando o Estado juiz, o judiciário, demora nas suas manifestações, enrola o processo, a sua finalização. Quando o Estado, promotor de justiça, PGR, enrola nas suas manifestações, o processo se prolonga e demora muito para se ter uma decisão final. Por quê? Porque os prazos do Código de Processo Penal para o Estado juiz e para o Estado promotor de justiça, PGR, são prazos impróprios. Eles não precisam observar aquele prazo. E acaba que o processo se estende por anos.
E nesse caso de Bolsonaro, o Estado juiz, Supremo Tribunal Federal, está seguindo à risca os prazos processuais estabelecidos no Código de Processo Penal. E o Estado Promotor de Justiça, o Estado PGR, também está seguindo à risca os prazos do Código de Processo Penal. E detalhe, muito interessante. Os prazos do Código de Processo Penal, a ideia é o quê? Você não passar o prazo. Por exemplo, tem 5 dias para o PGR se manifestar depois da manifestação da defesa preliminar, antes do recebimento da denúncia. Tem 5 dias para o PGR se manifestar. A ideia é o quê? Que o PGR não passe os 5 dias. O que o PGR fez? Ele tinha 5 dias. Em 3 dias, ele se manifestou. Pegou o código? Alexandre de Moraes recebeu o processo, recebeu a denúncia, recebeu todo o processo, todas as provas, o pedido da denúncia do PGR para condenação dos 34. O que Alexandre de Moraes fez? Em menos de 24 horas. Porque aqui não tem prazo. Aqui não tem prazo para o juiz. O juiz podia ficar com esse projeto, com esse trem aqui debaixo do braço, ó. Não tem prazo. Em menos de 24 horas, o que Alexandre de Moraes fez? Entregou tudo para o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, para pautar o início do julgamento. Em menos de 24 horas. O que Cristiano Zanin fez? Em menos de 24 horas, Zanin colocou na pauta para o início do julgamento. Pegou o código? Essa é a resposta do Supremo Tribunal Federal e a resposta pela Procuradoria-Geral da República em relação às manifestações que voltaram para tentar intimidar o Supremo, em relação aos movimentos, entrevistas e falas de Bolsonaro e a fuga e a escapada de Eduardo Bananinha para os Estados Unidos. Bolsonaro será julgado e será julgado rápido e terá uma decisão condenatória pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal pela sua condenação. E, na minha opinião, será por unanimidade. Os 5 ministros que compõem a primeira turma, que, segundo o regimento interno, as turmas são as competentes para julgamento de questões criminais. Os 5 ministros, na minha opinião, votarão e condenarão Bolsonaro pelos 5 crimes. Essa será a resposta fatal e final para esses golpistas. Em relação a Bolsonaro e sua organização criminosa armada, segundo o Procurador-Geral da República. A partir disso, cada um vai responder por si. As penas serão individualizadas e cada um terá o tratamento criminal que merece, segundo a lei. Silas Malafaia, na manifestação flopada de domingo, disse assim: se Bolsonaro for preso, o que nós vamos fazer? Ele não teve coragem de continuar. Mas o tom, o jeito dele era o quê? Nós vamos botar o terror. Bote. Eu quero pagar para ver. Novamente, essas manifestações de Bolsonaro, de Silas Malafaia, amalgamada pelo fundamentalismo religioso, que tira qualquer capacidade crítica
de reflexão, fazendo com que as pessoas ajam de forma, inclusive, primitiva, a partir de um fanatismo extremo, eles levarão mais pessoas para a cadeia, como levaram para o dia 8 de janeiro. Vão levar mais pessoas para a cadeia, porque a ideia é o quê? Criar esse movimento de pobre coitado lascado, perseguido pela ditadura comunista, antes só de Alexandre de Moraes. Agora, a ditadura comunista é do Procurador-Geral da República, é da Polícia Federal. Todos são comunistas, terroristas, ditadores. E quando Bolsonaro for preso, nós vamos provocar o terror. É isso que eles estão falando nas suas redes sociais. Bota o terror que você vai se lascar. Da mesma forma que tem gente que está pegando 17 anos de cadeia, porque foram muitas levadas por Bolsonaro para o 8 de janeiro, você também vai. E não vai adiantar depois você se fazer de pobre, coitado, lascado, perseguido, que você que vai se lascar. E detalhe, muito importante da gente relembrar. Assim que teve o atentado do dia 8 de janeiro, eu vou buscar esse vídeo. O que Bolsonaro falou dos golpistas? Porque Bolsonaro estava morrendo de medo de ser preso. Ele falou que eram criminosos. E assim ele se manteve durante muito tempo. Aí chegou no dia 8 de janeiro, 8 de fevereiro. Nunca vou esquecer. Aí chegou no dia 8 de fevereiro do ano passado. A Polícia Federal bateu na porta de Bolsonaro. Bolsonaro estava na praia, junto com a sua família. Polícia Federal bateu em todos os endereços de Bolsonaro e de sua família na Operação Tempus Veritatis. Dia 8 de fevereiro do ano passado. Dia 12 de fevereiro do mesmo ano, o que Bolsonaro fez? Morrendo de medo de ser preso, foi para a Embaixada da Hungria e ficou lá 2 dias e 2 noites escondido porque estava com medo de ser preso. Depois que ocorreu esse movimento, Bolsonaro se juntou com Silas Malafaia e começaram a fazer manifestações por anistia e por impeachment de Alexandre de Moraes. Teve manifestação em março, teve manifestação em abril e só diminuindo a quantidade de pessoas. Até que eles pararam, porque estava feio já. E pedindo impeachment e pedindo anistia. Pega o código. Bolsonaro começou a pedir anistia depois que a Polícia Federal baixou na casa dele. Porque a anistia não é para você. A anistia é para ele, que está morrendo de medo de ser preso e de ir para a cadeia. E novamente Bolsonaro vai levar a gente para a cadeia assim que ele for preso. Porque novamente voltaram com essas manifestações para fazer a cabeça das pessoas que têm mente fraca. Como diz minha avó, ideia fraca. E junta Jesus, Deus, fundamentalismo religioso, com mentiras, fake news, teorias de conspirações, calúnias, difamações, injúrias. E o povo vai sem nem raciocinar. Mas vai para a papuda, os homens. E vai para a colmeia, as mulheres. É para isso essas manifestações. Enquanto isso, nos bastidores, lá nos Estados Unidos, com Eduardo Bolsonaro, ele tenta um acordo para entrar dentro da embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília e fugir, enquanto você tá na cadeia ou vai para a cadeia. Pegou o código? Eu só não vou desenhar porque eu não consigo desenhar. Mas é essa a estratégia de Bolsonaro, na minha opinião. Meu querido, minha querida, eu preciso que você curta a live. Quando você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas.
Dá a paradinha, curte a live. Comenta. Sem anistia, queremos justiça. Somos resistência. Sem vingança, mas apenas justiça. E justiça é um sistema de retribuição. Dar a cada um aquilo que é seu. Dar a cada um aquilo que plantou. Na medida da culpabilidade de cada um, com as penas sendo individualizadas e cumpridas. Coloca aí. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Meu querido e minha querida, muito obrigada pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, Andréia, vai se lascar. E Gustavo Gaia, vai ficar chorando até quando? Eduardo Bananinha, não tem vergonha na tua cara? Não, né? Mente que não sente. No crédito, no débito, no pixel, né, Nicolas? Meu querido, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Beijo no seu coração. Até a próxima live daqui a pouco. Se cuida. Tchau, tchau.